Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, ingressos planetários, aspectos, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, desde que falamos do período de 21 a 27 de abril. Período taurino que chega, começando o período taurino hoje, 19 de abril, horário de Brasília, às 11 da matina. Estamos já com o sol em touro, né? Muitos perguntam, mas Gui, já 19 de abril, touro, né? Sim, em anos bissextos há essa condição do Sol ingressar mais cedo nos signos. O período dos signos começa mais cedo em anos bissextos, como é 2024, né? Boa noite a quem chega, boa noite Paula Fonseca, Lude, salve! Galera que nos acompanha aí na live, na gravação, assistirá ao longo da semana também. Já estamos no período taurino. Saudações aos taurinos, aniversariantes do período, que fazem aniversário. Saudações aos arianos que fazem aniversário no dia 19 de abril também, né? Porque tivemos a passagem, e há muito ariano de 19 de abril, né? O próprio Roberto Carlos aí, que a gente fez o comentário, um postzinho, ele é ariano de 19 de abril, mas há arianos do dia, há taurinos do dia 19 de abril também, especialmente anos que começam mais cedo o ingresso do Sol em Touro, tá? Boa noite, Irecê, quanto tempo? Boa noite, Fer Bales. Então temos aí período taurino chegando. Tatiana, boa noite. Temos também o período... Olá, Rosângela Taurina, galera taurina em peso. Temos aí conjunção Júpiter-Urano, que já vem marcando esse período também desde algum tempo, né? Falaremos aí também. E para começar, até a gente já entra nessa questão. E aí, Camila? Saudações, Juliana. Boa noite, Bruna Braga. Então, esse período taurino ele já tem uma acentuação especial, né? O período de touro. Oi, Cláudia, boa noite. Temos também a questão do fato de touro ser um signo fixo, né? O que é um signo fixo? É um signo que está no meio da estação do ano. Estamos no meio do outono no hemisfério sul e meio da primavera no hemisfério norte. Olá, Rosângela, boa noite. Então, Touro, Leão, Escorpião e Aquário são signos fixos. 29 de abril, Alessandra Costa, parabéns aí adiantado. Boa noite, Despertar. Então, os signos fixos têm essa questão do dar fixação à estação, a estabilidade, né? Então, aquilo que antes era calor, entre calor e frio, vai dando um formato mais de outono, né? De estabilidade à estação, ao clima, né? A questão de um certo alinhar o equilíbrio da estação do próprio tema. Oi, Mini Mônica, boa noite. Temos também essa questão do período de um signo fixo que estabelece. Isso vale para as questões simbólicas de touro, a estabilidade num contexto da terra, da parte material, dos temas que envolvam financeiro, projetos, né? Temas gerais de vida. E temos aí junto a essa questão, ó, vou colocar aqui o desenho, ó, lá quando o Sol ingressou em Touro, né, lá 0 grau de Touro, que nós chegamos 11 da manhã, horário de Brasília, Brasil em geral, né? E também a grande conjunção Júpiter-Urano em Touro, que a gente já vem abordando há uma semana mais ou menos. É uma conjunção que vem rolando desde fevereiro, março ali, né? Já teve um primeiro sinal entre setembro e outubro, né? Normalmente grande conjunção impacta em legislações, né? Grande conjunção permitiu ver primeiro vez no ano 2024 sua live. Que honra, Irecê. Bom estar aqui. A parte alimentos, né, Cris? Não só alimentos, mas entre safra, preços, né, subir a coisas, tal. A grande conjunção Júpiter-Urano, ela já deu um sinal lá em outubro, novembro, quando Israel teve a treta com o Hamas, agora intensificou a questão Israel com o Irã, tem o fato da grande conjunção acontecer de 13 em 13 anos, né? A última vez foi lá por 2010, 2011, quando Júpiter e Urano estavam ali entre Peixes e Áries. Eu lembro um tanto da questão
de transições também, parte de redes sociais, de parte tecnológica, né? Tá virando palmeirinha, Camilo? Isso é bom, bom para a questão alimentícia aí. É, você tem só 21 de touro na 6, Tatiana. Então, quem tem a conjunção, quem tem a área de touro, né, é taurino, pode estar no momento de desafiar a questão de sair da zona de conforto, né? Júpiter e Urano em touro não acontecia desde os anos 40, né? Júpiter e Urano em qualquer signo não acontece de 13 em 13 anos, 14 em 14 anos. Especificamente em touro foi lá em 41, né? Curiosamente, em 41 o Brasil teve o Código Nacional de Trânsito. Isso aconteceu em 97 também, em uma das conjunções Júpiter-Urano, tá? Então, muitas vezes, a grande conjunção de Júpiter dá uma certa legislada em questões. Então, a gente percebe algumas legislações acontecendo, formatação de leis, né? Questões associadas à expansão de tecnologia também, então, inovações, alguma questão do contexto material, né? Então, isso tem essa condição envolvendo. Casa 7, Camila, aí, questão parcerias, relacionamentos, né? Como olha a área que vai afetar essa conjunção? Olha, um touro, né, Fer Bales, na área dos 21 de touro, né? Então isso aí vai observando na área de touro, né? Em setembro, Urano bateu no meio do céu, fui chamada para uma entrevista de emprego, em novembro fui contratada. Aí a Bruna, né? Então, é upgrades de vida que às vezes marcam transições, às vezes marcam questões importantes, sair de zona de conforto, né? Então esse é um ponto. Aí, Tamires, olha na área de touro do mapa, especialmente os 21 graus, tá? Então essa é a grande conjunção aí rolando. No ascendente, Caroline, aí é a imagem, a identidade, postura, posicionamento. Às vezes você muda posicionamentos, sai de certa zona de conforto que antes tinha um certo desafio em sair, em se posicionar, né? Então tem essa questão de uma certa quebra de padrão em muitos fatores, muitas questões, né? E tem questões do lado ideológico, você vê a questão do Papa causando aí com a questão da identidade de gênero, ser algo um tanto contestador, né? Condiz com a expansão de negócios na indústria também, é suscetível a algumas essas questões das panes elétricas, de questões de meio ambiente, questões climáticas, tá? Que apesar de termos também o Plutão chegando em Aquário, uma grande conjunção Júpiter-Urano, uma grande conjunção Marte-Saturno que a gente teve, vão somando com as questões, né? E ainda teve um mês de eclipse aí, esse tempo de abril, né? Então vai somando aí essas questões, essas transições, né? Então impacta bastante. Você mudou muito com o outro, Camila, muito bom. Boa noite, Ana Martins, boa noite a quem chega. Casa 3, Mini Mônica, aprendizados. Casa 3 é papéis e documentos, casa 3 é irmãos, parentes, né? Às vezes tem uns upgrades. Então a grande conjunção Júpiter-Urano, ela está potencializada também. E aí a gente está somando, gente, bem no período que o Sol também chegou a Touro. Olha lá, o Sol está por Touro e Júpiter, Urano chegando a 21 graus, tá vendo? Até domingo eles estão a 21 graus. Vai aí até maio, os dois juntos, né? Até o final de maio, depois o Júpiter vai para Gêmeos, tá? Mas enquanto ele está por Touro, a gente percebe essas questões de transições. Então, 97 teve grande conjunção, Júpiter-Urano, 2010, 2011 também teve, lá nos anos 80 e 83, tá? Então a gente observou, por exemplo, temperatura mais baixa em 83 no planeta, em 97 também, em agosto de 2010 também. Então a gente percebe um pouco essas questões climáticas e também possíveis fatores de legislações novas, em qualquer que seja assunto, porque Júpiter é um planeta associado a leis. Então a gente vê muito esse debate das leis da internet, rede social, você vê o Elon Musk aí causando e o Brasil metendo bedelho, né? A gente aí tretando com o Musk, essa charopada do X, do Twitter, que ele deu uma confirmada na época de Júpiter-Urano, lá em agosto, em setembro, outubro, né? Tem esse impacto aí nas redes sociais também, na forma de ser conduzido os movimentos nos meios de rede social. A própria inteligência artificial, aí, debate aí em São Paulo,
que a inteligência artificial vai estar auxiliando professores, né? Essas questões aí polêmicas que fatores de Júpiter em conjunção a Urano causam no sentido da parte educacional, da parte de legislações de um modo geral. Tá? Gogol no ascendente, Gogol em breve. Caroline, diminui um pouco esses fatores com o Gol. O Gol é mais para 25 graus, 26, 20, quase 27 graus. O povo surta um pouco com o Gol. Calma e elegância, devagar com o andor, né? A galera dá uma surtada com algo. Conjunções com estrelas fixas, elas precisam estar juntinho, no mesmo grau. A galera considera aí 5, 6 graus de distância. O povo delira um pouco com essa história de algo. Claro que quando Júpiter chegar lá mais para frente, depois Urano, cada um vai chegar ao seu tempo, isso vai poder desmembrar questões mais específicas, tá? No mundo, no planeta, nas tensões. Agora, pessoalmente, relaxa, você já teve um monte de movimento aí por Touro, por Algol, você tá viva, tá inteira, aconteceu nada, tá tudo fluindo. A galera às vezes, cucô, tá? A galera delira um pouquinho, devagar, tá? Então, 27, 28 graus, agora está considerando 21, estrela fixa é 1 grau de tolerância, no máximo, tá? Então o povo dá uma surtada às vezes, ai, é o gol, não sei o que, guerra mundial, devagar, calma, tem distância, né? Não é para tanto, claro que tensões vão normalmente manifestar, mas pessoalmente isso vai muito de cada momento, de cada pessoa, outras posições, tá? Relaxa, relaxa, não entre em noia de alguns aí que potencializam a panificação das coisas, né? Panificação não tem a ver com pães, tem a ver com um modo de por pânico em alguns temas gerais das questões, certo? Então, gente, grande conjunção Júpiter-Urano em Touro, vale observar um desafio com mudança de padrão, com sair de zona de conforto, né? Dessas questões. Touro é um signo fixo, o Sol ingressou em Touro, é um tempo aí de estabilizar ou de dar base nas questões que a gente precisa lidar, né? A gente está num tempo de Mercúrio retrógrado também até a quinta-feira que vem, né? Então algumas revisões sendo tratadas. Boa noite, Cristina! Tem um tempo aí de revisões, período aí dos temas, digamos, materiais também, que nesse período taurino costuma envolver, né? Então isso acaba sendo bastante impactante, né? Falar um pouco em cada casa, bom, Júpiter-Urano no ascendente tem uma questão que a gente já falou para alguns aí da postura, da identidade, do sair de uma zona de conforto, no sentido de posicionamento. A casa 2, temas materiais, financeiros ou objetivos que possam envolver. A casa 3, a parte de aprendizados, estudos, parentes, papéis, documentos. A casa 4, meio doméstico, familiar. A casa 5, o afetivo, filhos, a parte da autoexpressão também, né? Casa 6, ritmo, rotina, trabalho, corpo, saúde também, um monitoramento do ritmo físico, né? Às vezes sai de uma zona de conforto nesses assuntos, tem um upgrade, né? Casa 7, relacionamentos, parceria, vida 2, uma mudança de postura no modo de vivenciar essas questões. Casa 8, finanças a 2, heranças, espiritualidade, o lado psicológico, às vezes foca em terapia, em temas de espiritualidade, de aprofundar questões íntimas, né? Casa 9, leis, aprendizados. Casa 9, desenvolvimento de conhecimento, viagens, temas jurídicos, pendências, caso tenha. Casa 10, o profissional, como a nossa amiga aí deu a deixa de uma situação dela ali no ano passado, né? Quando o Urano chegou na 10, aí o Júpiter também. Casa 11, grupos, amizades. A casa 11 é finanças, que vem do trabalho também. E a casa 12 é nossos sacrifícios, a nossa energia, né? Questão da espiritualidade, questão de crenças, às vezes os nossos sacrifícios, alguns complexos e culpas que a gente pode repensar, posicionar, exorcizar, né? Então,
uma síntese aí geral nas casas, tá? Então, tempo aí de Júpiter, Urano em Touro. Quem perguntou sobre o Sol, justamente no Sol taurino, né, é a identidade, a postura, o posicionamento, né? Às vezes o sair de uma zona de conforto com aquilo que você é, aquilo que você não quer mais ser, né? E olhar a casa de Leão também, porque Leão é regido pelo Sol. Então, quem está com esse movimento pelo Sol, vale o olhar também, certo? Então, movimento é importante, grande conjunção Júpiter-Urano, né? Tem quadratura Sol-Plutão aí no fim de semana que a gente também observa. Quadratura Sol-Plutão requer um cuidado com extremismos, posturas um pouco radicais ali, ó. O Sol a 2 graus de Touro, mais no domingo, né? E Plutão a 2 graus de Capricórnio. Então ali a linha vermelha aqui, o Sol quadrando Plutão. Cuidado, cuidado para não entrar em pilhas desnecessárias, radicalismos, né? Algumas atitudes meio intempestivas, né? Um lado de preconceito. A gente vê debates sobre conceitos, sobre, né, partes, digamos, radicais, sobre comportamentos, sobre condutas, né? E quadratura Sol-Plutão, por Plutão já estar em Aquário, também envolve um fator da preponderância, uma resiliência diante de grupos, diante de convívios coletivos. Então vale também uma ponderação diante das vivências em grupos em geral também, para a gente não ficar revoltado ou comprar briga ou birras por grupos ou gente que não tem a ver, né? Às vezes, Israel atacou, não sei o que, a pessoa vai ficar brava só porque a pessoa é do lado judeu, né? Tem uma ideologia judaica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes tem pessoas do judaísmo altamente acolhedoras do bem, e o fato do Netanyahu estar atacando o Irã, né? É ele, né? É uma coisa ali da nação, né? Então tem lá a história, o direito de se defender, bababá, porque tem que atacar o Irã e os iranianos. Então, separar individual de grupo. Sol, quadratura Plutão, ainda mais com Plutão em Aquário. Cuidado para não criarmos tensões, comprando tensões envolvendo grupos e às vezes por uma pessoa ou duas, né? Não englobar uma ou duas pessoas por indiretamente estar envolvida a um certo grupo. Viu a família daquela pessoa, não sei o quê, tacar fogo na casa do vizinho. Só que aquela pessoa às vezes não tem nada a ver com a família, porque a família, né? Nada, babá. Então às vezes é essa tensão, separar o lado coletivo do individual em algumas questões e também moderar aí com certos radicalismos, com certas questões que, de certa maneira, às vezes a gente tem posicionamentos um pouco intempestivos, tá? Também que às vezes acontece. Então, também é um momento especial para ponderarmos alguns interesses que não mexam com o nosso ego, né? No sentido geral. A guerra sempre tem algo a mais do que diz de ser. Exatamente, o despertar. Esse é um ponto, né? E o fato de Sol quadrado Plutão requer uma atenção para não termos radicalismos, né? Quantos graus para considerar essa quadratura Sol-Plutão, Gui? Quanto Vênus entrar em Touro? Vale... Não, o exato é o grau exato, tá? Pode considerar 2 graus de distância ali, né? Uma órbita de tolerância de 2 graus, tá? Então, o que é quadratura? É 90 graus? Então, você considera 92 graus, considera 88 graus, tá? Então, é a tolerância de 2 graus, tá? Então, vale essa observação. Nós temos lua cheia essa semana, lua cheia em Escorpião na terça-feira, dia 23, olha só, dia de São Jorge vai ter lua cheia, hein? Olha que simbólico, olha que potente, né? Lua cheia em Escorpião, fator de as emoções se intensificam, né? Toda lua cheia ela tem um fator também de evidenciar questões, das coisas virem à tona, daquela esclarecida, né? E depois de uma lua cheia pós-eclipse também, né? A gente teve eclipse a 19 de Áries ali, né? A semana retrasada, então vale esse olhar também, né?
de, às vezes, o que vem depois do eclipse vem à tona também, né? A gente teve ali no dia 8 um eclipse solar total e agora a lua cheia pós-eclipse, que às vezes descamba revelações, coisas que estavam meio ocultas, né? Emoções densas, né? Ô, Ana Martins, é isso. Então a lua cheia em Escorpião é aquela lua cheia também que a gente pode desvendar questões coletivas, né? É um fator também para o psicológico, para o emocional, para assuntos que vêm associados ao coletivo também, né? Então, dia 23, Mini Mônica, terça-feira, 23, lua cheia em Escorpião, tá? Questões do psicológico, de espiritualidade, de terapias, que a gente pode vivenciar com mais intensidade. Às vezes quem faz terapia ou quem frequenta algum lugar vive, às vezes, uma revelação, escancar algumas questões, se abre mais com o terapeuta, ou consegue entrar em assuntos mais íntimos também, que é um fator associado a Escorpião e a lua cheia que potencializa aí na terça-feira, né? Então isso tem um fator também de desvendar tabus, de desvendar questões que a gente ficava meio ali escondendo, tinha uma certa vergonha em expor, e às vezes a gente escancara e expõe mais, né? E lua cheia, ela é também indício para a gente colocar mais questões em pauta no sentido de atividade, negócio. A lua cheia ela potencializa a parte comercial também, ela é interessante para estratégia. Ah, você é fisiomnemônica, então aí, ó, tá vendo? A gente tem aí uma questão de escancarar, às vezes, questões de trabalho, questões das emoções, né? A lua cheia em escorpiana, às vezes, evidencia fatos públicos que estavam escondidos também, seja num fator político. Oi, Valderez, boa noite. Fator político, fator social, né? Crimes, questões aí que vinham camufladas, né? Então a lua cheia em escorpião tem também esse desafio, essa curiosidade de escancarar questões também, e até para um sentido de divulgação, para um sentido de comércio, trabalho. A lua cheia é interessante para um merchan, um marketing também, né? Então esse é um ponto interessante. Então isso acaba também trazendo à tona questões a público, né? Com as nossas emoções mais íntimas, até com temas de espiritualidade, né? No geral. Quem tem lua em escorpião, Vânia, olha, fica mais sensível, suscetível a maior sensibilidade. E vale olhar a casa de escorpião no mapa, né? Se for a casa 7, por exemplo, relacionamentos, vida social, né? E também a área aí onde tem as posições. Se for Marte, potencializa ações, potencializa impulsos, pode despertar ansiedade maior também, né? Então vale aí uma calma e elegância, postura estratégica também, apesar que quando a lua está cheia, ainda mais no escorpião, às vezes dá um escancaramento das questões emocionais, né? Então isso é um potencial. Você desencalha, às vezes escancara mais as emoções, com algum crush, com alguma interação, com contatinhos, né? Então potencializa às vezes algo no sentido de trazer à tona sentimentos ou assuntos no geral. Se for no ascendente signo solar, André, aí é a postura, aí é também intensifica uma questão emocional e de tratativas de assuntos até íntimos, de revelações. Outra coisa com a lua em escorpião, a lua cheia em escorpião, ela potencializa o nosso lado terapêutico, o nosso lado para-raio. Então quem é suscetível a ser ouvinte pode receber segredos, né? Compartilhar segredos, ter mais partilha de assuntos íntimos ou reveladores, ou que estavam ali camuflados e que, paf, esclarecem também, né? Então, esse é um ponto. Aquele programa Linha Direta vai começar a nova temporada. É bem curioso isso, né, o Glaze? É condizente aí com o Linha Direta Justiça aí da TV, né? Questões aí polêmicas que envolvam assuntos camuflados. Isso pode envolver o jornalismo, pode envolver o mundo aí fora, conflitos, temas políticos, né? Questões aí das máfias, dos
crime organizado, tal, né? Você vê que soltaram lá o bicheiro, né? O Bambambam lá, o Rogério Andrade lá, né? Soltaram o homem lá. Então tem aí umas coisas aí vindo à tona também, uns upgrades e que junto a um tempo de grande conjunção Júpiter-Urano também acaba vindo impactante ou correlacionado às questões, tá? Nós temos quinta-feira, é a última semana de Mercúrio retrógrado, que de quarta para quinta muda do estacionário ali, ó, tá vendo um S ali, ó? Ó, dia 24 de abril, quarta-feira, ele já fica numa condição estacionária, que é o oeste, né? Ele está ali fazendo a mudança de retrógrado para direto, que ele na quinta ainda continua, mas na quinta, dia 25, ele já fica direto, ele já sai do Szinho e já retoma para frente ao final da semana, né? Então, Mercúrio direto aí de quinta para sexta-feira, vale um olhar que quarta para quinta ele tem um movimento estacionário, então é o período que recomenda. Tem a sombra, né, Carolina? Mas a sombra é o de menos, tá? A sombra é o período ali que ele percorre os trânsitos, né, de Áries, enquanto ele estiver por Áries, ali até os 27 graus, né, tem o período da sombra, que normalmente é um trajeto para desatar os contratempos, caso quem teve contratempo, né, são propensos a rever ou a rever soluções das questões. Mas nesse tempo de quarta para quinta é o período estacionário, né, o período que pode dar uma propensão a algumas estagnações, especialmente de quarta para quinta-feira. Não estranhem se questões de comunicação, questões de transporte, questões do zaps, né? Aliás, a gente teve uma reincidência de travas de comunicação esses tempos complexas, né? Zap que parou, rede social que parou, isso aí ficou mais intenso esse mês, né? Então é um ponto interessante. Até que passando rápido esse Mercúrio retrógrado do abril tá intenso. É verdade, o Paula. Mercúrio ficou fichinha perto de eclipse, de grande conjunção Júpiter-Urano, de grande conjunção Marte-Saturno, né? Mercúrio retrógrado até foi ficha perto dos andares dos movimentos astrológicos. Mas aí 24 para 25 ele estaciona, então é um tempo... Oi, Tânia, boa noite! É um tempo propenso a uma espécie de algumas estagnações aí, alguns, né? Você vê que o show do Roberto Carlos hoje estagnou, né? Bem no aniversário do rei, hoje 19 de abril, né? Para quem não sabe, ele ia fazer um show no Pacaembu. Na última hora cancelaram o show, bem no dia do aniversário dele, e na tentativa de voltar a acontecer show no Pacaembu, retomar o Pacaembu, né? Então, fiz todos os reparei, torneiras, revi assuntos. Então, é bom para revisões o Mercúrio retrógrado, né? Boa noite, Silvia! Então, e dá essas questões aí ainda ao longo da semana com a retrogradação de Mercúrio, que de quarta para quinta-feira dá aquele movimento estacionário, mas na quinta, dia 25, já retoma o movimento direto, então algumas coisas podendo ter uma fluência, uma direção mais alinhada do que vinha estagnado de uns tempos recentes, ou então o que veio... Porque o que acontece? Às vezes, no Mercúrio retrógrado, muitas coisas se realinham, se revisam. E aí, quando ele fica direto, é só uma conclusão do que foi revisado, do que foi, né, refeito de certa forma. Então, vale também para nos certificarmos de informações, opiniões que a gente fez, reformulou, a gente passa a ter certeza, será que é aquilo mesmo que eu vi? Aí vai ler, não é, né? Ou então passa a ter uma certeza, então é aquilo mesmo? Então tá, então vamos que vamos, né? Então é uma espécie de constatação do que foi informado, do que se leu, né? Então o tempo que o Mercúrio envolve, né? Só quanto tempo? Só o Plutão é o começo da semana, até segunda, terça-feira, tá? Então, daí uma margem aí do começo da semana até terça, máximo quarta-feira, máximo, né, a quadratura. Agora o Mercúrio retomando direto, então até
O final da semana, quinta, sexta-feira, é importante para certificação de informações, questões associadas a negócios, transporte. Interessante para quem não fez aí o imposto de renda do Brasil, né? A gente está no período aí para declaração. Então dá para ter um movimento, dá para ter aí as confirmações de informações, de ajustes, né? Que a gente vem fazendo, certo? Então, pessoal, céu da semana aí intenso, bombando, período taurino que chegou, saudações aos taurinos aniversariantes, né? Então, o bebê que nasceu com cara emburrada antes das 11 da manhã, ainda ariano, e a partir das 11 da manhã, você já nasceu com aquela fome, né, sucursal aí no aleitamento materno, já que aquela roupinha mais beca, elegante, já é taurino a partir das 11 da manhã, né? Obrigado, Cris, obrigado aí, galera que nos assistiu, nós aqui em Portugal também. Ana Martins, então, né, imposto de renda chegando. Então, Júpiter-Urano conjunção em Touro, vale um olhar aí com as questões coletivas, a gente vem percebendo tempos de upgrade importante. Júpiter-Urano ocorreu em 97, ocorreu em 2010 para 2011. Obrigado, Beatriz, boa semana. Então, Júpiter-Urano aí agora em 2024, essas questões de inovações, de tecnologia, de legislação de assuntos e da gente propenso a um upgrade em questões do social, do coletivo, para nós também, né? Num fator de sair de zona de conforto, de vivenciar um ciclo novo na área de touro aí dos 20, 21 graus, especialmente ainda nesse semestre, tá? Isso, Ana Carolina, toda sexta, às vezes pode ser num horário diferente, mas eu aviso antes. Toda sexta eu posto aí o aviso, tá? Mas esse horário, 8 da noite, sexta-feira. Apareça, vou adorar vê-la. Obrigado, Erecê, ótimo, bom saber que você estava aí acompanhando, saudades de ti. Galera que nos acompanha, então, Júpiter-Urano, Lua cheia em Escorpião, as manifestações se revelando das emoções, dos sentimentos, questões que vêm à tona. A quadratura Sol-Plutão aí, cuidado com posturas radicais em função de grupos ou separar o individual e de algum grupo que alguém seja envolvido, né? Obrigado, Tatiana, obrigado, Gleice, galera importante aí que nos assiste. A conjunção vai ser bem em cima do seu acidente. A postura, o Gleice, aí a posicionamento, identidade, sair de zona de conforto, né? Que pode impactar aí quem tem aí a grande conjunção em áreas especiais do mapa. Quem quiser mais detalhamento, marque a consulta que nós esmiuçaremos, tá? Então, vale esse olhar. Mercúrio fica no direto quinta-feira, questões que podem ser retomadas para informações, para assuntos, para tratativas de rotina, do cotidiano, coisas que retomam o movimento, né? E aí a certificação de questões que a gente vem a ter também, certo? Então, pessoal, grato a todos, calma e elegância aí na semana de grande conjunção, propensões a upgrades aí na área taurina, que vocês podem observar, o caso já estejam percebendo e sentindo, a explicação está aí nesse movimento, certo? Ótima semana a todos, obrigado aí pela presença de vocês, galera que nos acompanha ao vivo a cores ou que assistirá ao longo da semana. Boa noite, Despertar, boa noite, Valderez, boa noite, pessoal que nos assiste aí constantemente. Ótima semana, obrigado, Miriam, obrigado, Ana Carolina, ótima semana também. Boa semana a todos, obrigado, Paula, ótima semana, Irecê, abraço a todos. Ju, brigadão, beijo, abraço.